Galera, a gente vai continuar então o tema do monte, vamos falar um pouco mais sobre o Sermão do Monte. Só lembrando, o Sermão do Monte é uma parte da Bíblia destinada e relacionada àquelas pessoas que seguem a Jesus, aquelas pessoas que querem ter um compromisso com Ele. Jesus estava falando para elas, estava fazendo-se entendido por elas. Também é importante que a gente saiba disso. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a justiça de Deus. Para isso, abra lá em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, 10. Quem vai na tour? Pra frente, hein? Tour vai ser animal, velho. Essa semana a gente fechou lá com o Salomão do Reggae, vai rolar. Vai ser da hora. Aliás, a GP da Amanda Vilar, lá as Ohranas, né? Estou fazendo um bazar lá, precisando pagar mais uma tour, então se quiser comprar roupa, vai lá no bazar comprar roupa. Quem aqui foi abençoado para ir para a tour, cara? Sei lá, dinheiro, vendeu, cachorro quente. Olha só, galera, velho, que massa, cara. Glória a Deus, isso é ser igreja, para frente. Não pagar a tour dos outros, né, mas se importar com os outros. Mas é massa porque daí ano que vem você paga de outro, né? Romanos 3,10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Pode repetir comigo? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos se desviaram, todos se desviaram, todos se desviaram, todo mundo se desviou, todos nós se desviamos e tornamos-nos juntamente inúteis. Repita comigo. Não deu, né? Repete comigo. Inútil. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ok? Vamos orar? Baixa tua cabeça e fecha teus olhos. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui. Sabemos que o Senhor preparou esse tempo para ouvirmos a tua direção, ouvir a tua voz. E quero pedir mesmo, Senhor, que o Senhor fale apesar de mim e através de mim. O Senhor possa falar, Senhor, através de mim, Senhor. Eu peço mesmo que no nome de Jesus, teu Espírito Santo, possa trazer ânimo, possa trazer encorajamento, possa trazer quebrantamento e que saímos aqui cheios do Senhor, ó Pai. Nós pedimos mesmo a Ti no nome de Jesus. Amém. Galera, eu vou ter que explicar um contexto para a gente entender o princípio que eu quero explicar por trás do contexto. Deus criou Adão e Eva, ok? E quando cria Adão e Eva, Deus estabelece aquilo que nós conhecemos como um padrão de santidade. Qual era o padrão de santidade para Adão e Eva? Não comam o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles serem santos era eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas comer da árvore da vida. E isso era santidade. Mas Adão e Eva decidem, por escolha própria, transgredir a lei, transgredir o padrão de moralidade, de santidade de Deus, e se colocam contra ele. O interessante é que nós sempre rompemos padrões de moralidade quando nós achamos que o nosso padrão é melhor. Quando nós achamos que a nossa forma de viver é melhor, nós damos um chute na moralidade e falamos, não, eu vou viver da minha forma. E foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram. Eles falaram o que para Deus? Deus, o Senhor é legal, o Senhor é bacana, mas eu sou melhor, eu tenho ideias melhores, o que a gente pode fazer com o pênis, o que a gente pode fazer com a cabeça. Eu tenho uma ideia melhor. Eu acho que o Senhor é muito limitado. Então, eu tenho uma ideia boa e vou viver da minha própria forma. E esse é o padrão de todo ser humano. Todos se desviaram. Todos decidiram viver o seu próprio padrão moral. E isso é interessantíssimo. Por quê? Porque quando a gente fala de padrão moral, geralmente as pessoas vão falar, mas isso é ocidentalismo, orientalismo, ou isso tem a ver com filosofia, tempo, contexto e assim por diante. Mas não é verdade. É verdade que existem culturas, as culturas mudam, são transformadas, mas é verdade também que existe um padrão moral estabelecido no coração do homem. Por exemplo, sempre foi errado matar, não é? Sempre foi errado. Em qualquer cultura é errado matar.
Isso significa o quê? Um padrão moral estabelecido por Deus. Então existe um padrão absoluto. Existe um padrão de moralidade absoluta que não tem nada a ver com costumes e culturas, mas tem a ver com o Criador colocando os limites para a sua criação. Por exemplo, você compra um eletrodoméstico. O que vem junto com o eletrodoméstico? Manual de instruções. Quantos já leram um manual de instruções? Para frente, cara. Nunca li. Eu tenho vontade de ler, mas deve ser bacana. Mas a verdade é que o manual de instruções serve para quê? Para que serve o manual de instruções? Para instruir. Nossa, interpretação perfeita. Para instruir acerca da utilidade e do uso, né, da forma como a gente vai usar aquilo que a gente comprou. Por exemplo, não sei se você já como eu, mas eu já tentei fazer várias coisas, por exemplo, cafeteira, né, fazer chá, enfim, algumas coisas. Mas a realidade é que quando o Criador, quando aquele que fabricou um eletrodoméstico, ele sabe os limites daquela criação dele. E é legal, ok? Por exemplo, a gente pode fazer numa cafeteira, eu já pensei nisso, fazer leite quente na cafeteira. Deve ser massa, né? Enfim, coloca lá leite, mas eu descobri que não pode. Não sei por quê. Mas certo é porque entope, né, esse canudinho lá dentro. Mas não pode. E o fato de não poder tem uma razão. Mas a gente pode usar, e eu acho que se você pegar uma cafeteira e usar durante uns 10 dias leite, você vai conseguir usar os 10 dias e não vai ter nenhum problema. Mas depois vai começar a pipocar e vai dar problema. Por exemplo, eu lembro que na minha casa da minha mãe, tinha o aspirador de pó, e o aspirador de pó não podia colocar água, porque tinha um saco lá que não era para água, e quando queria tirar água, tinha que tirar o saco. Quem é de casa sabe disso, dono de casa. Mas eu, se dane, vai para o mesmo lugar, botava lá com água, enfim. E estragou o aspirador de pó por minha causa. Estragou por quê? Porque eu fiz mau uso. O que eu quero dizer para você é que o padrão de santidade de Deus não é um padrão, como eu falei na semana passada, porque ele quer zoar a gente. Mas é um padrão porque ele sabe as nossas limitações, a nossa capacidade de suportar algumas coisas. Ele sabe que se nós vivermos da forma equivocada que nós queremos viver, isso vai trazer desgaste, isso vai trazer sofrimento, isso vai trazer angústia, vai trazer depressão, enfim, vai zoar a nossa vida. E a realidade é que muita gente tem vivido dessa forma, zoado. E sabe por que zoado? Simplesmente porque você não tem seguido as instruções do fabricante, o Criador seu, Deus. E exatamente foi essa postura que Adão e Eva quiseram tomar. A gente cuida da nossa própria vida. E aí eles foram, deu certo? Deu certo? Não. A primeira cena drástica que acontece é Caim e Abel. Caim mata Abel, primeiro homicídio. Até então não havia homicídio, decidiram viver da sua própria forma, homicídio. E daqui a pouco é Sodoma e Gomorra, e daqui a pouco é devassidão, a gente morrendo, gente matando, gente adulterando, orgias, homem com homem, mulher com mulher, homem com cabrito com mulher. Rolava essas coisas, ainda rola, né, aliás. Acabou com o ser humano. Isso só trouxe destruição, sofrimento, angústia, peso, fardo sobre o homem. Por isso que é muito importante que nós saibamos disso. Porque muitas vezes nós olhamos para aquilo que Deus nos pede com peso. Mas eu vou dizer para você uma coisa, que, cara, você tem que ter fé para crer nisso. A vontade de Deus é a melhor forma de viver. Amém? É a melhor forma, cara. Tenha certeza disso. Aquilo que mais vai te evitar sofrimento, aquilo que vai mais te evitar angústia, infelicidade, insatisfação, é você viver de acordo com a vontade de Deus. Eu estou dizendo alguém que experimentou o oposto e tem experimentado viver de acordo com a vontade de Deus. Então, o homem se tornou arrogante achando que ele poderia cuidar de si mesmo. E a prova é que não dava, não deu.
Aí o que aconteceu? Deus decidiu criar algo que se chama lei, a lei mosaica. Deus dá a Moisés uma lei, que era uma lei que expressava o padrão de santidade de Deus. E uma forma de o povo olhar e falar, nossa, de fato a gente não tem vivido como a gente deveria viver. Mas o que acontece? Os judeus, em vez de se quebrantarem, olharem para o padrão de santidade e falarem, a gente não consegue viver como o Senhor quer. Eles se tornaram arrogantes, presunçosos, achando que de fato agradavam a Deus. E a maior prova disso é o encontro de Jesus com o jovem rico. Quer ver? Presta atenção. Chega o jovem rico diante de Jesus e pergunta para Jesus, Jesus, o que eu posso fazer? Eu quero te seguir, o que eu posso fazer? O que Jesus fala para ele? Guarda os meus mandamentos. O que ele responde? Tenho guardado todos. Tudo. Tudo eu tenho obedecido. O que Jesus fala para ele? Ok, bacana, cara. Mas olha a arrogância do jovem rico. Ele fala, Jesus, mas eu quero ser perfeito. O que eu posso fazer? O que Jesus fala para ele? Vá, vende tudo que tens e dá aos pobres. O que a Bíblia relata? Que ele baixou o semblante, ficou entristecido, saiu da presença de Jesus e deu nos pés. Sabe por que é tão importante isso? Porque isso é clara manifestação da arrogância do homem. Quer ver por quê? Qual é o primeiro mandamento? Ame a Deus acima de todas as coisas. O primeiro, ok? Primeiro mandamento. Ame a Deus acima de todas as coisas. E o jovem rico falou para Deus que ele obedecia a todos os mandamentos. Para Jesus. E Jesus, ele vem, eu acho isso em Jesus fantástico, ele vem dar uma chulapada no cara. O que Jesus fala? Vá, vende tudo que tem e dá aos pobres. E ele não fez. Sabe por quê? Porque ele não amava a Deus acima de todas as coisas. Então, existe um impostor que vive dentro de nós, que arrogantemente pensa e arrogantemente acha que pode cuidar de si mesmo. Isso é uma arrogância humana terrível. Achando que nós podemos dar contas da nossa própria vida. E nós, por nós mesmos, podemos alcançar a santidade, ou podemos ser bons, ou podemos ser compassivos e amorosos o suficientes. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O padrão de santidade de Deus não é alcançado através de esforço humano. Você pode falar isso para a pessoa que está ao teu lado? O padrão de santidade de Deus não é alcançado através de esforço humano. Então, a lei serviu meio que de citocômetro, para o cara se tocar. Por exemplo, quando vai alguém folgado na tua casa, você não fala algumas coisas para o cara se tocar? Não fala? Eu falo. O cara vai folgado, tal, chega folgado, aí você vai dando mais indireto, não fala, seu folgado. Aí chega e fala, ô, né, legal, tá pegando lá um suquinho, traz um copo para mim. Mas o folgado não se toca, ele traz o copo, né? Enfim, vamos continuar. E a lei, ela serviu desse citocômetro. De Deus mostrando para o homem, homem, você é podre. Mas o que os homens fizeram? Levaram o copinho de suco para Jesus. Não se tocaram. Não se tocaram que eram podres. Não se tocaram que eles sozinhos não conseguiriam viver de forma boa. Não entenderam. Não se tocaram. E a realidade é que todo aquele que age de forma religiosa, buscando a Deus através das suas próprias forças e não dependendo da graça de Deus, ou aquele que não busca a Deus arrogantemente, achando que pode cuidar de si mesmo, se enquadra na mesma pessoa. Pessoas que não se tocam. Pessoas que não se tocam. Assim, eu não tenho, quer dizer, cara, eu amo pra caramba, ateu, enfim.
Eles me amam também. Mas eu amo demais, cara. De vez em quando converso com alguns caras e, enfim, né, discutimos e conversamos. Não aquela conversa, não aquela discussão de Facebook, né, que é uma baixaria. Mas conversa realmente, tal, pergunta, enfim, tudo mais. Mas uma das coisas que os ateus afirmam acerca de quem é cristão, qual é? Vocês são arrogantes, vocês se acham melhores do que os outros. E de fato tem muito cristão arrogante, né? Tem muito cristão arrogante. É verdade. Mas é mais verdade ainda que quem é arrogante na história é quem? Ele. Porque nós, como cristãos, sabemos e nos humilhamos nos dependendo de Deus. Agora o ateu não. O ateu arrogante na essência da palavra. Eu não preciso de ninguém. Não preciso de Deus, não preciso de você, não preciso do mundo, e é nós a fita. Arrogante. Então, a gente precisa ter sensibilidade em relação a isso, porque a arrogância, na verdade, é algo muito comum em quem é orgulhoso. E quem é orgulhoso? A melhor pergunta seria quem não é orgulhoso, né? Porque todos nós, na essência, somos orgulhosos. O pecado é uma atitude de orgulho, de independência. Uma atitude de autodivinização. Mas a lei serviu então para isso, se toca, e o homem não se tocou. Mas o que aconteceu? Já que o homem não se tocou, Deus agora se faz carne. João capítulo 1, versículo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos sua glória, glória como no gênito do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então agora, no contexto onde Jesus vem, existiam alguns grupos que eram grupos de destaques morais dentro da sociedade. Que eram os fariseus, os mestres, escribas, os caras encarnados, os caras que eram bons, tinham atitude boas. E o que acontecia? Ninguém podia apontar o dedo para um fariseu. Sabe por que não podia? Porque não dava brecha. O cara era bom mesmo. Ninguém pegava ele tropeçando. Fariseu era bom. Exteriormente o cara era demais. Fariseus eram demais. É engraçado até isso porque a gente hoje relaciona o fariseu como algo ruim. Mas fariseu, na verdade, era só ruim por dentro. Porque por fora ele era muito melhor que a gente. Ou pelo menos que eu. Não sei quanto a você. Mas melhor que eu era. Mas agora o verbo se faz carne. E aí o padrão de santidade vem e habita entre nós. Aí sabe o que rola? Agora a gente entende o que é justiça. Justiça que não é daqui para fora, mas é de dentro para fora. Tanto é que Jesus chega para os fariseus e fala o quê? Raça de víboras, suas cobras, são tudo safado. Já imaginou? Os caras da alta escala social, moralistas, caras corretos, de repente chega um cara e quebra toda a regra social daqueles dias. Vocês não prestam. Vocês não prestam, vocês são safados, vocês são mentirosos. Vocês são falsos. Aquilo que vocês são por fora não é por dentro. É isso que Jesus vem e faz. Então, se o homem não se tocou com a lei, Jesus vem e fala, cara, agora se toca, pelo amor de Deus, eu estou falando. Vocês não prestam. Mas o que aconteceu? Muita gente ainda não se tocou. E essa é a realidade, então, do homem arrogante. Aquele que não cede à realidade de que ele, por si mesmo, é impossibilitado, através das suas forças, de alcançar certas coisas que só através de Deus nós podemos alcançar. Através das tuas forças, escuta o que eu estou te falando, você nunca vai alcançar a felicidade plena. Nunca. Eu não estou jogando maldição para você, mas você sozinho não consegue. Através dessas forças, você nunca vai alcançar satisfação na vida. Nunca. Ah, Lipão, mas eu vou ser muito satisfeito, vou ser jogador de futebol, vou comprar um iate, mulherada, pá, satisfeito, legal. Vai ser um insatisfeito. Você sozinho não consegue alcançar coisas que só Deus pode te dar, então para da tua arrogância
de achar que você pode algo em si mesmo. Você não pode. E é exatamente isso que Jesus vem provar para nós. Jesus vem mostrar para nós o quê? Não há nenhum justo sequer. Não há ninguém bom. Ninguém. Ninguém é bom por si mesmo. O Papa não é bom por si mesmo. Padre, pastor, ninguém é bom por si mesmo. Se não for a graça de Deus nos transformar, o homem na sua essência, todos são podres, não prestam. Todos, eu, você, nós, todos nós, na nossa essência somos podres. E se não for alcançado pelo favor e pelo milagre do novo nascimento, nós continuaremos podres. Por fora a gente pode até parecer bonitinho, fazer filantropia, fazer solidariedade, dar esmolas, mas por dentro a nossa motivação é totalmente equivocada, se Jesus não mudar o nosso interior. Então a lei serviu para mostrar a impossibilidade do homem. A lei serviu para mostrar ao homem que ele não consegue. Agora, vem aquilo que nós conhecemos como a dispensação da graça. Favor e merecido. Então, aqueles que reconhecem que não conseguem sozinhos, agora eles se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus. E essa fé em Jesus nos traz graça dele, favor imerecido, perdão. E através desse reconhecimento humilde, esse reconhecimento de humilhação diante de Deus, de impossibilidade, Deus vem e nos traz um novo coração, nos traz uma nova vida e nos transforma interiormente. Só através disso. Por isso que não existe conversão sem arrependimento. Você pode repetir isso comigo? Não existe conversão e sem arrependimento. Outra verdade, não existe arrependimento sem reconhecimento do pecado. Você pode repetir comigo? Não existe arrependimento sem reconhecimento do pecado. Então, se você quer realmente que Deus te transforme, você precisa se arrepender. Mas até mesmo esse arrependimento tem que ser algo sincero. Você, por si mesmo, tem que ser sincero ao ponto de chegar diante de Deus e falar: Deus, eu sou um merda. Vocês já falaram isso para Deus? Eu já falei várias vezes. Deus, eu sou um merda, eu fedo. Não fedo, velho. Minha esposa sabe que não. Mas enfim, eu sou podre por dentro. No sentido espiritual da coisa. Eu não presto. Enquanto o homem não reconhecer essa realidade, cara, não existe perdão. Não existe salvação. Por isso que o cristianismo não é moralismo. O cristianismo não é moralismo. O cristianismo é a graça de Deus vindo ao homem, possibilitando que ele agora viva dentro do padrão de santidade de Deus. Através das tuas obras, nunca você vai alcançar o favor de Deus. Porque a palavra fala que os nossos atos, longe de Deus, sem Deus, são como trapos de imundície. Não prestam. O teu melhor ato para Deus não presta. E daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, deixar mais claro a respeito disso. Mas uma coisa importante para que vocês saibam é isso. A graça não anula a necessidade das obras. Quer ver? Mateus capítulo 5, versículo 18. Abra lá, Mateus 5, 18. Mateus 5, 18. A gente vai ler o 19. Mesa aberto? Acompanha. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, existem céus e terra? De forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Duas verdades para você entender em relação a isso.
Deus não muda o seu padrão de santidade. A graça não anula o padrão de santidade de Deus. E isso é um equívoco que nós cometemos teologicamente. Muita gente acha que a graça de Deus é Deus não mais sendo santo. Ou Deus não levando em consideração o que você faz. Então Deus era careta até agora, Deus não curtia droga, não curtia bebida, e agora na graça, Deus despirucou, enfim, vale tudo, manda uma bala, enfim, vamos curtir. Mas isso é um equívoco. O padrão de santidade de Deus continua o mesmo, exatamente o mesmo do Antigo Testamento. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O padrão de santidade dele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, Deus não muda suas exigências de santidade. Da mesma forma que ele não esquece das suas exigências. A graça também não é uma amnésia divina. A graça é um favor imerecido. Ou seja, você não merece, você é podre, mas eu te perdoo. Mas mesmo assim você continua sendo podre. Está entendendo? A graça não anula quem você é. A graça te perdoa pelo fato de quem você é. Isso é bem importante que nós saibamos. Agora, uma coisa que é importante trazer a clareza, está no versículo 19. Jesus fala o seguinte: todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado o quê? Menor no reino dos céus. O que isso significa? Isso significa que a salvação não é por obras. Como assim? Jesus está falando o quê? Se alguém desobedecer um desses mandamentos, não é que vai para o inferno, porque a salvação não vem por obras, mas será chamado menor no reino dos céus. Então, quando nós falamos sobre justiça, nós não estamos falando a respeito de uma cota a bater para que nós tenhamos a salvação, de forma alguma. Quando nós falamos sobre padrão de justiça, nós estamos falando de uma cultura condizente com aquilo que Deus operou na sua vida, ou seja, o novo nascimento. Uma cultura que condiz com Deus habitando dentro de você. Então a prática das boas obras não é uma questão de salvação. Agora uma outra coisa importante e verdadeira. A graça possibilita a prática das boas obras. Como assim? Marcos capítulo 7, versículo 21. Leia lá. Marcos 7, 21. Marcos 7, 21. Olha lá que ele diz. Pois do interior, dentro do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez, ou seja, o pecado. O que está dizendo? Está dizendo que o pecado não tem nada a ver com o exterior, mas tem a ver com o interior. O pecado nasce dentro de nós. O pecado está na nossa essência. Exatamente por isso que os fariseus eram considerados como sepulcros caiados. Porque interiormente, por mais que eles se esforçassem, eles continuariam podres. Porque a natureza pecaminosa existe dentro deles. E eles não têm como ir contra essa natureza pecaminosa. Por fora pode fazer uma maquiagem, mas por dentro, só através de um milagre que se chama novo nascimento. Então, toda a podridão nasce do interior, do coração do homem. Por isso que Paulo fala uma coisa muito importante. Sabe o que ele fala? Para os carnais, tudo é carnal. Para os espirituais, tudo é espiritual. Simples assim. Muita gente acha que a santidade é uma questão do meio em que nós vivemos. Então surgiu vários movimentos na história da igreja, como os puritanos, os monastérios, pessoas que se isolavam da sociedade achando que o problema estava na sociedade. Mas através de conhecimento histórico, você vai ver que nesses monastérios rolava um bacanal tremendo. Rolavam orgias, rolavam bagunça, bebida, enfim, loucura. Sabe por quê?
Não adianta se esconder, cara. O pecado está dentro de você. Se você não resolver o teu problema interior, você pode ir lá para o campo muçulmano. E você vai olhar uma mulher de burca e vai desejar ela. Você vai imaginar ela sem burca. Enfim, vai virar até um fetiche, tirando a burca, pá. Porque o problema não está no decote. Por mais que as meninas não devam usar decote. Ok? Fica a dica. O problema não está no decote, não está no shortinho, o problema não está nisso, não está naquilo outro, o problema não está no meu trabalho, o problema está em você, cara. Enquanto você não resolver o teu problema interior, e esse problema só é resolvido através de fé em Jesus para nascer de novo, você vai continuar podre. E não adianta mudar o teu exterior. Não adianta. Por isso que a pregação do Evangelho, de forma alguma, pode ser moralista. Por que não pode ser moralista? Porque isso é enganar as pessoas. Achando e dizendo que elas podem, por si mesmas, agradarem a Deus. E isso é impossível. Você, por si mesmo, é impossível ser santo. Grave isso na tua mente, grave isso no teu coração, e quando vier a hipocrisia, cara, dá um chute nela e fala, eu por mim mesmo não consigo agradar a Deus se não for através da graça de Deus. Dentro de você não existe nenhuma virtude. Ok? Entenderam até aqui? Então, do interior do homem que flui toda a podridão. Não adianta se isolar, não adianta aquele lance, né, cara? Não estou dizendo que você não deve fazer isso, você tem que se esforçar mesmo. Daqui a pouco eu vou dizer sobre isso. Mas é uma atitude paliativa. Eu vou deixar de ver internet. Ok, se esforce mesmo para vencer moralidade sexual. Mas a internet vai na tua mente, cara. Você está lá no teu quarto e o site está sendo acessado na tua mente. Gatinhas.com.br. Falei só por ser nobre, né? Está lá dentro, está na tua mente. Porque o pecado flui da onde? Do coração do homem. Se você for puro por dentro, como Jesus era, a consequência inerte é que você vai ser purificado por fora. Tenha certeza disso. E é isso que a Bíblia chama de processo de santificação. E por isso que ela chama de processo, porque a primeira parte do processo é o quê? Nascer de novo. E a segunda parte do processo é o quê? Perseverar, porque é nessa perseverança que as tuas atitudes exteriores vão começar a condizer com as tuas atitudes interiores. Mas através de perseverança. Um pouco vou explicar mais sobre isso. Agora, Jesus nos dá a solução. Jesus é a solução para o homem. João 7,38 diz o seguinte, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão os rios de águas vivas. Mas espera aí. É do interior do homem que está a podridão. Certo? Certo. Mas também é verdade que se nós cremos em Jesus, é do nosso interior que será transformado e regenerado, e é dele que vai fluir rios de águas vivas, que vão trazer vida. A água tem tudo a ver com vida. Aliás, a água, enfim, o planeta, se não me engano, é 70% água. O nosso corpo é quanto por cento de água? Alguém sabe? Quanto? 75% de água no nosso corpo. É impressionante isso, né, cara? Somos praticamente Bob Esponja. A água, ela está relacionada com vida. E quando Jesus fala que do seu interior fluirão rios de água viva, ele está falando justamente sobre isso. Se você crer em mim, se você nascer de novo, a obra vai começar dentro de você e vai fluir para fora. Você vai ser transformado por consequência. Por isso, escuta o que eu estou te falando. Você não precisa deixar de ser gay para entregar a tua vida a Jesus. Você não precisa deixar de ser alcoólatra para entregar a tua vida a Jesus. Você não precisa deixar de ser homofóbico ou sei lá o que você é. Tarado, safado, safada, piriguete, purpurinata, sei lá. Potranca. Enfim. Cara, você não precisa deixar de nada disso. Sabe por quê? Porque a consequência natural de quem nasceu de novo é que as obras vão ser transformadas exteriormente. Porque não vão condizer mais com o seu interior. Aliás, é disso que Paulo fala, se eu não me engano, em Efésios 4, 24. Acho que é. Que ele fala o seguinte, vocês foram ensinados a despir-se das roupas do velho homem e a se revestir das roupas
do novo homem. Sabe o que significa? Isso significa que é um novo homem, nasceu de novo. Então, só para você entender o que eu quero dizer, imagine que você é um cara de 2 metros de altura e pesa 200 quilos. Gigantão. Né? 2 metros de altura, 200 quilos. E aí você nasce de novo. E agora você nasce com 1,70 m de altura e 70 quilos. Me responde uma coisa, vai precisar mudar as roupas? Vai? Vai. E é exatamente isso que é o processo de santificação. É o processo de se tocar que aquelas roupas antigas não servem mais nessa vida nova. E não tem a ver com atitudes interiores, porque dentro, cara, a partir do momento que você nasce de novo, Deus te torna santo. A palavra fala que nós nos tornamos santuários de Deus. E o problema do cristão é diferente do hipócrita. O problema do cristão é que dentro ele é muito bom, mas por fora ele ainda está em processo de transformação. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, cara, se a gente fosse tão nobre por fora como a gente é por dentro, cara, o mundo seria um lugar melhor. Verdade ou não é? Quantas vezes por dentro você tem, enfim, Deus fala com você, você tem vontade de amar as pessoas, de perdoar, mas por fora você não consegue expressar isso. Sabe por quê? Porque você ainda precisa se despir das roupas do velho homem. Mas a única forma de mudar realmente o problema do homem é através dessa nova natureza que é gerada em Cristo. Só através disso que nós podemos nascer de novo. Romanos 5,6 fala uma coisa bem interessante. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos. Quando ainda éramos fracos. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz para ela o seguinte: se você nasceu de novo, você é forte pra caramba. Porque a gente não é mais fraquinho como era antigamente. Se a gente nasceu de novo, o nosso interior foi transformado, cara. O nosso coração foi transformado, a gente não é mais tão bobinho como a gente era antigamente. Que sabe? Um convite para balada. Vamos para balada. Aí chega na balada, beber uma cerveja, cigarro, 3 cervejas, 5 cervejas, 10 cervejas, uma maconha, pá, mulher. Você não é mais tão bobinho assim, cara. Eu vou dizer, na verdade, se você nasceu de novo, você se faz de bobinho. Porque você sabe que você pode vencer aquilo facilmente. Basta você crer na força de Deus que habita dentro de você. Basta você crer na força de Deus que habita dentro de você. Jesus então resolve o problema do homem de dentro para fora. Mateus capítulo 5, versículo 20. Olha o que diz. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus, mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Pode repetir comigo? Se a minha justiça não for superior à dos fariseus, de forma alguma eu entrarei no reino dos céus. É isso que Jesus está falando. Então ele está contradizendo aquilo que você disse anteriormente? De forma alguma. Porque a atitude do cristão, a justiça do cristão é superior aos fariseus por um motivo. Quer ver o motivo? Tem slide lá, Juliana? Solta lá. Por causa desse motivo. Qual é o motivo? Essas eram as obras dos fariseus. Por dentro eram podres. Por fora, eles tinham vida. Por dentro, mortos. Por fora, vivos. Então o que acontecia? Por dentro, eles cometiam homicídio. Mas por fora eles não praticavam homicídio. Por dentro eles imaginavam tudo. Vamos esquartejar, pega o braço, tira o braço, pá. Mas por fora não. Por dentro, eles imaginavam uma orgia rolando lá dentro do templo de Salomão, enfim, a mulherada e tudo mais. Eles imaginavam isso. Mas por fora, não. Então a justiça dos fariseus, como que era? Era uma atitude e era uma justiça simplesmente exterior, era de fora, não era interior. A justiça deles se baseava no exterior. Por isso que Jesus mesmo chama eles do quê? Olha só, Mateus 23, capítulo 23, versículo 25.
Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Sabe qual é a origem da palavra hipócrita? Aliás, Jesus provavelmente foi a primeira pessoa que usou hipócrita nesse sentido. Hipócrita é uma máscara dentro do mundo grego, tinha os teatros, e nos teatros as pessoas usavam uma máscara que se chamava hipócrita. Era tipo aquelas máscaras, sabe, de teatro? Aquilo lá era hipócrita. E Jesus fala o quê? Vocês são hipócritas. Vocês querem apenas mostrar-se para os outros. Vocês estão fazendo da vida um palco para que os outros aplaudam. Vocês estão fazendo da vida um show para que os outros vejam. Mas por dentro, vocês ainda continuam sendo vocês mesmos, podres. Então Jesus chama eles de hipócritas, bonitos por fora, podres por dentro. Olha que ele continua falando. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles são cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro são cheios de hipocrisia e maldade. Uau! Isso é muito importante, sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa tentativa de ser diferente da dos fariseus é qual? Eu não posso ser religioso que nem eles. Então, para não ser religioso, o que eu faço? Eu não levo a sério a igreja, porque isso é uma atitude religiosa, fariseu hipócrita. Para não ser como eles, eu não leio a Bíblia, porque isso é uma atitude de fariseu hipócrita. Para não ser como eles, eu não oro, porque só religioso ora. Então, se eu não tenho vontade, eu não oro. Para não ser como eles, eu não dou esmolas, para que os outros não vejam. Mas você não está entendendo o sentido da coisa. Por fora, eles são exatamente quem nós deveríamos ser. Os fariseus, por fora, eram a imagem de Jesus, mas por dentro não. Por fora pareciam Jesus, por dentro pareciam o diabo. O que eu quero dizer com isso é o quê? Para fugir da religiosidade, não é deixar de praticar as boas obras. Pelo contrário, é praticá-las. Mas é cuidar com as motivações e intenções interiores. Porque isso nos diferencia dos religiosos, não a nossa prática exterior, porque a nossa prática exterior deveria ser ainda superior à dos fariseus hipócritas. Porque Jesus mesmo fala para eles, vocês são como sepulcros caiados. Jesus ainda explica, bonitos por fora, mas por dentro, podres. Então por fora, eles eram bonitos. Por fora, eles tinham atitudes certas. Por fora, eles são exatamente quem nós deveríamos ser. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala isso para ela. Por fora, você tem que ser um fariseu. Eu sei que isso pode contradizer tudo aquilo que você ouviu, mas basta você ter uma interpretação bíblica clara que você vai entender o que eu estou falando. Jesus fala claramente, vocês são bonitos por fora, mas por dentro podre. O nosso problema é resolver o nosso interior. E o que é engraçado é porque muita gente tenta resolver o interior deixando de fazer o exterior. Então assim, eu vou deixar de ler a Bíblia porque isso é uma atitude religiosa. Mas não é esse o caminho. O caminho é você começar a ler a Bíblia com a motivação correta. O caminho não é você deixar de ler a Bíblia, mas é você pedir a Deus que transforme seu coração. O caminho não é deixar de você vir à igreja, mas é pedir a Deus que Deus transforme o seu coração. E vou dizer ainda mais, o maior hipócrita é a pessoa que pratica dessa forma. Porque ele sabe muito bem que ele está caindo num engano. Bonito por fora, piedoso. O que ele fala? Eu não sou sincero com Deus, então eu não vou frequentar a igreja. Mas é uma casca de autopiedade. Porque a intenção no coração dele é qual? Eu não quero buscar a Deus, eu não quero acertar minha vida. Hipócrita. Então, essa palavra hipócrita, ela é usada sim para as pessoas que estão na igreja, devem ser usadas. Mas ela também deve ser muito usada para as pessoas que estão fora da igreja, como uma desculpa para não se enquadrar na hipocrisia dos fariseus. Ok? Como
a nossa justiça pode ser superior aos fariseus? Olha só que interessante. Santidade não é viver outra vida, mas é viver a mesma vida sem pecado. Então, se você quer ser santo, a primeira coisa que você tem que desistir é de ser mentiroso. Primeira coisa. Se você quer realmente ser santo e agradar a Deus, você tem que começar a ser sincero. E uma boa prática disso é, se você está no GP e as pessoas perguntam para você, está tudo bem e não está tudo bem, e você fala, não, está tudo certo, semana foi uma bênção, irmão, Deus falou. Mas você é um hipócrita. Então santidade não é viver uma casca, santidade, cara, é colocar as mazelas, a podridão. Meu, cara, essa semana eu estou lutando contra o pecado, semana eu não quis ler a Bíblia, mas sabe, eu insisti, eu li a Bíblia, estou lutando contra isso, meu interior não está condizendo com uma atitude nobre que vem de Deus. É ser sincero, cara. Sabe, infelizmente, a igreja por muito tempo se tornou um lugar de mentirosos. E assim, e uma das minhas orações é que a Ondadura nunca seja um lugar de gente mentirosa. Nunca seja um lugar de gente que quer mostrar para os outros aquilo que não são. No nome de Jesus, que não se torne. Porque eu lembro da minha infância, que participava de uma igreja, eu olhava para as pessoas da igreja e achava todo mundo perfeito. Talvez você tenha mais tempo de igreja, você também tenha a mesma impressão. Olhava para a igreja e falava, nossa, velho, nunca vou poder ser igual a eles, porque eu mesmo sou podre. Meu, olha ali, cara. O cara é muito bom, velho. Mas na verdade, eu como sou filho de pastor, depois descobria toda a podre de todo mundo, né? Porque um caía na adultéria, e meu pai sabia, e vinha em casa, e enfim, e sabia das histórias e da podridão de todo mundo. Então eu chegava lá na igreja, família toda do lado do cara, Bíblia debaixo do braço, né? Glória a Deus, graça e paz, irmão. Amém, glória a Deus, aleluias. Mas era um mentiroso hipócrita, mentiroso. Era alguém que tinha uma casca, mas não era verdadeiro. Mas eu vou dizer ainda mais. E isso é muito culpa da própria igreja, que criou um lugar de mentira. Como assim um lugar de mentira? As pessoas se acham melhores que as outras. Então, por exemplo, um gay não pode se batizar, algumas pessoas pensam. Mas eu que sou mentiroso posso. O que você está falando? Você está falando que Deus acha pior o gay do que você que é mentiroso. E de forma alguma Deus vê dessa forma. Você é um hipócrita. Então, a própria igreja, e você, cara, cai nesse engano constantemente, tem a tendência de começar a se tornar alguém hipócrita, que não olha para dentro de si. E aí vale muito a pena que eu falei lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados, pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Então, qual é a justiça dos cristãos? 1 Samuel 16:7 fala o seguinte, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê coração. Para Deus, uma atitude santa é uma atitude que flui desde dentro para fora. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, enfim, deixa eu só introduzir. É uma atitude que é verdadeira. Por exemplo, se você dá esmola para que os outros vejam, ou para que você sinta bem-estar em dar esmolas, isso não é uma atitude pobre, uma atitude nobre, verdadeira, mas é uma atitude mentirosa. Mentirosa, porque não flui do teu interior. A justiça dos cristãos deve ser superior aos fariseus só por um motivo. Tem slide lá? Por quê? Porque agora Deus transformou o nosso interior. Deus, Ele mudou o nosso coração. Amém? Eu vou dizer para vocês, cara, que isso é verdadeiro. Esse é o maior milagre que Deus pode operar. Ele muda o coração das pessoas. Pois Ele mudou o meu. Eu já compartilhei algumas mazelas minhas, mas, por exemplo, eu era uma pessoa extremamente agressiva, violenta, nervosa, brava, irritada. E, cara, Deus mudou meu coração, cara. E não é atitude exterior, é verdadeiro, é verdade isso. Em vários momentos, dentro do casamento, rolando mau conflito, discussão, isso, aquilo, outro, cara. Deus mudou meu coração, dentro do meu coração, tenha certeza. Eu não estou sentindo raiva da minha mulher, cara. Mas isso por mim mesmo era impossível. Impossível. Aliás, essa era uma das coisas que eu achava mais impossível Deus transformar em mim, mas transformou. Porque isso é milagre. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, com a graça dEle. Uma outra coisa que eu achava impossível. Eu achei que era impossível deixar de ser tarado. Eu era safado.
Tarado. Masturbação, enfim. Eu era daquele tipo, talvez você seja, né? Que, 7 dias de cara, mano. Pô, da hora mesmo. 3 dias, caí. Eu era esse tipo de cara, que andava maquinando. Sabe, cara safado é assim. O que ele faz? Ele tá andando de carro, ele consegue ver tudo. Consegue ver tudo. Ele consegue ver até uma mulher em cima de um prédio de biquíni. Ele consegue, cara. O cara safado é demais, velho. Ele tem uma percepção além do alcance. É demais. Cara, mas Deus transformou. Porque ele transformou o interior, cara. Não foi exterior. Não foi mais aparentar para as pessoas, sabe? Tipo assim, eu tô andando com os crentes na praia, então eu não olho. Mas se eu não estiver andando com os crentes, velho, eu seco. Eu pego um binóculos. Eu não lembro até hoje um menino que eu achei bizarro. Ele fui surfar e eu, alguns amigos e tal, e ele foi junto com binóculos. Ele falou que queria ver a gente surfar. Aí ele subiu lá em cima da praia grande, lá nas pedras, e a gente surfando e tal, e de repente eu olho ele olhando para a praia. Foi meu que bicho safado, velho. E olha aqui, daí eu tentei pregar uma peça nele para poder ensiná-lo, né? Aí eu, desci e tal, saí da praia e fui conversar com ele. E aí, viu as ondas? Tá, da hora tal. Eu falei, você é um mentiroso. Você não olhou para onda nenhuma, você tá olhando para a bunda das meninas na praia, seu safado. Mas é hipocrisia. A justiça do cristão deve fluir de dentro para fora. Deus é capaz de transformar o teu coração. Creia nisso, cara. Creia nisso. E eu vou dizer para vocês vários pecados que eram gravíssimos na minha vida e eu não sei como venci. Não sei o dia, não sei a hora, não sei a data. Não sei. Não sei o dia que eu deixei de ser tarado. Não sei, mas deixei. Não sei o dia que eu deixei de ser viciado em cigarro, mas deixei. Não sei o dia que eu deixei de ser baladeiro, mas deixei. Não sei, cara, não sei o dia, não sei como aconteceu, não sei se foi isso que eu fiz ou aquilo. Cara, Deus simplesmente mudou o meu coração, simplesmente. E ainda tem muita coisa para transformar, sem sombra de dúvida. Mas a realidade é que a única forma do cristão ter atitudes ou justiça superior aos fariseus é por causa disso daqui. Não disso. Disso daqui. Justiça por dentro e justiça por fora. Quando o cristão verdadeiro dá uma esmola, ele está dando a esmola desde lá do coração dele. É uma atitude bondosa. É uma atitude parecida com a de Cristo, de amor. Não de pena, não de... para poder colocar lá no Facebook depois, né? Hoje dei lá uma esmola e tal. Não por causa disso. Cara, é verdadeiro, é puro. Puro. Uma atitude de amor pura, uma atitude de verdade, enfim, uma atitude que flui desde do interior. Então a justiça do cristão deve ir além dos fariseus em 2 sentidos. Primeiro, que ela deve fluir de dentro para fora. Segundo, é que ela deve ser superior no sentido de a graça nos possibilita a tirar nota máxima. Como assim? Quem era da filosofia de vida de tirar 7 pontos na média está valendo? Quem seguia essa filosofia de vida? Eu seguia, cara. Segui minha vida inteira. Cheguei até aqui com 7 pontos, né? Essa era a minha filosofia de vida. Então eu tenho propriedade de falar disso, falar de você que ergueu a mão, porque eu também ergui a mão. Então, estamos juntos na mesma sopa. A gente era tudo burro, cara. A gente era tudo burro, fala a verdade. Por que a gente era burro? Porque a gente não compreendia que a gente poderia ir além, cara, das nossas limitações e aprender mais, e saber mais, e ser melhor naquilo que nós fazemos. Mas a gente queria ficar na média. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantos cristãos querem ser medíocres? Verdade ou não é? O que eles fazem? Lipão, qual é a linha do pecado? Eu estou com minha namorada. Beijar de língua é pecado? Não, não é. E 3 minutos, beijando de língua. E um engaixadinho aqui na cintura. É pecado? Então ele quer saber a linha que separa do que é pecado e do que é santo. E ele quer ficar em cima da linha. Lipão, é pecado ir para a balada? Ele quer ficar em cima da linha, ele quer ficar vivendo perigosamente. Né? E, cara, muitos cristãos querem viver dessa forma, vivem perigosamente. Então, assim, não é pecado estar numa roda de maconheiro. Pecado
é eu cair na deles e começar a fumar maconha. Então eu vou sentar lá na roda deles, enfim, e vou lutar para não cair na maconha. Mas para quê? Para quê? Então, a santidade, a graça de Deus nos possibilita, velho, a ir para a santidade, ir para o máximo, não ficar na média. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, cara, é muito melhor viver a vida com Deus do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. Tenha certeza disso. É muito mais feliz você ser santo do que você se corromper com pecado, se corromper com impureza, se corromper com a tua carne, se corromper com a tua imoralidade. Tenha certeza disso. Eu já fiquei muito chapado, já fiquei muito bêbado, já fiquei chapado e bêbado, chapado, bêbado, depois bêbado, chapado de volta, chapado de cola, depois chapado de maconha e depois bêbado de álcool. Já fiz de tudo isso que talvez vocês estejam fazendo e acham que são demais. E a realidade é que depois que entreguei minha vida a Jesus, eu vou dizer para você uma parada. Eu nunca descobri um êxtase maior do que ter relacionamento com Deus. Nunca. Nunca descobri um prazer maior do que ter um momento a sós com Deus. Cara, é demais, velho. É chapante. É muito louco. Mas isso só vai acontecer quando você parar de ficar na linha do pecado, cara, e mergulhar nas coisas de Deus. Sabe? Ah, Lipão, é pecado deixar de ir na igreja? Não. Aí você fica ali mantendo a tua vida cristã na mediocridade, cara. Abomina a mediocridade. Deus tem mais para você. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e fala isso para ele. Deus tem mais para você, Zeguedé. Deus tem bem mais para você, cara. Para de viver na linha do pecado. Então Deus nos possibilita ir ao máximo e não ficar no mínimo. E aí Jesus vai complementar o que ele falou através de 5 afirmações. Primeiro, ele diz o seguinte, Mateus 5:21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Então o que aconteceu com os fariseus? Por fora eles matavam, mas por dentro eles quartejavam. Agora, na graça, o que Jesus veio falar é o quê? Se dentro você já sentiu raiva, você já sentiu vontade de cometer homicídio, você já cometeu pecado. Porque agora a justiça dos cristãos é diferente dos fariseus. É desde o interior até o exterior. Não basta não fazer. Dentro de você, você também não pode fazer. Então, muita gente acha que sentir raiva é um temperamento. Mas não é, isso se chama pecado. Ah, Lipão, é porque eu sou muito explosivo, isso faz parte da minha personalidade, isso se chama pecado, você é pecador. Você é pecador. Ah não, eu sou colérico, enfim, né, toda hora respondo, tal. Você é pecador. Pecador, escuta o que eu estou falando, você é pecador, precisa mudar a tua atitude. Isso não tem nada a ver com personalidade. A nossa persona, a nossa personalidade é a imagem e semelhança de Deus. Não tem, Deus não é nem um pouco colérico e nem um pouco nervoso como você é. Então, compreenda isso. Se dentro de você, você já sentiu raiva, você já pecou. Você já pecou. O que eu quero dizer com isso é o quê? Deus quer transformar o teu coração. Deus quer transformar o teu coração desde dentro até fora. Desde o teu interior. Ele quer transformar você. Quer tirar toda a raiva que talvez no teu coração fica fermentando e aquele lance de dar porrada. E aí talvez você afirma, mas Jesus não se irou. Cirou ou não cirou? Cirou. Mas espera aí, ele mesmo não está falando que não pode se irar porque já pecou? Então Jesus pecou. Pecou ou não pecou? Não pecou. Por quê? Por quê? Tic-tac, 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 tic-tac. Por quê? Porque a ira de Jesus era a ira pela casa de Deus. Talvez algum dia eu possa pregar sobre isso para vocês entenderem. Mas a ira de Jesus é uma ira lícita. Era uma ira condizente àquilo que ele mesmo fala. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Jesus não ficou bravo quando ele estava na cruz. Lá na cruz, se eu pudesse descer, eu dava um pau nesse romano safado. Ele não ficou bravo.
Jesus não ficou com raiva quando estava sem sono, porque tem gente que fica com raiva quando está com sono, né? Quando eu fico cansado, sou explosivo. Jesus não ficou com raiva quando estava com sono. Jesus não ficou com raiva quando estava com fome. Jesus não ficou com raiva quando Pedro traiu ele. Ah, se eu trair agora você vai ver, velho. Vou colocar pimenta na tua comida. Jesus não ficou com raiva. Porque o interior dele era puro. E é da mesma forma que Deus quer operar em nós. Consequentemente, Jesus, por último, só para a gente fechar, Jesus fala em Mateus 5:27 o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para a mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então a lei falava o quê? Não pode cometer o ato do adultério. A graça fala o quê? Qualquer que cobiçar no seu interior já cometeu adultério. E esse adultério pode ser manifesto de algumas formas. Por exemplo, para o homem é através de imoralidade sexual de fato, o sexo. Então, olhar as outras minas, cobiçar, enfim, a bunda da outra, o peito da outra, o cabelo da outra, isso, a unha da outra e as coxas da outra. E aí o homem cobiça. Agora as mulheres, por sua vez, acham que se safam acerca disso. Mas você comete pecado de imoralidade sexual quando você deseja alguém além do seu marido. Como assim? Quando você olha para o namorado da tua amiga e fala, nossa, como ele é romântico. Você está cobiçando. Você está cometendo adultério. Uou! Quando você olha para o esposo da outra menina, ele levou uma rosa, meu marido nem leva uma rosa para mim. Você está cometendo adultério. Isso é gravíssimo, cara. Porque, ok, no mundo masculino a gente sabe que grande parte dos homens são tudo safados mesmo. Mas até então as meninas pareciam que passavam batido dessa história. Mas vocês são tão safados quanto os homens. É isso que a Bíblia está falando. Se você não se contenta com aquilo que Deus te deu, você é uma safada. E se você também, homem, não se contenta com aquilo que te deu, você é um safado, um adúltero. Só para falar um pouco mais sobre isso, para botar mais lenha na fogueira. A imoralidade sexual no mundo masculino se baseia na caça. Homem é caçador, desde o princípio. Por que caçador? Cara, porque o homem ele tem dimensão de espaço. Já viu mulher estacionando o carro? Fazendo baliza? Já viram? Não, cara, eu não tenho nada contra as mulheres, sou casado com uma, tenho uma mãe, tenho irmãs. Mas enfim, você tem que reconhecer, mulher não tem dimensão de espaço. Sempre quando eu estou dirigindo, a Lari se agarra aqui, assim, né? Vai bater, vai bater. Porque não tem dimensão de espaço, não sabe, né? Enfim, o homem tem. Então o que acontece? O homem chega em algum ambiente, por ele ser caçador, o que ele faz? Ele mapeia todo o local. O cara imoral, ele chega dentro da onda dura, ele sabe onde está cada uma. Lá está uma menina shortinho, lá está uma lá meio tricecidinha, vou lá dar um migué. Lá está outra, né, porque aquela é para casar, outra é para ficar. Então, né, joga o migué na para casar, para para frente. E agora nessa aqui eu vou lá e cato a outra. Ele mapeia todo o local, ele sabe, é verdade ou não é? Porque o homem é caçador, ele está procurando a caça. Então a imoralidade sexual no homem é justamente por causa da caça. Ele é caçador, ele está procurando alguém para ser o alvo dele. E eu vou dizer para vocês, meninas, sabe, de vez em quando dá até uma dor no coração. Como, enfim, desculpa falar isso para vocês, tá? De coração mesmo. Mas quantas vezes vocês são tão burras, cara? Sabe, como pastor, às vezes eu tenho vontade de falar, não, cara, não cai nessa, eu já dei esse migué aqui, ó. 1000 vezes, já falei que é a mulher da vida, que quero casar, já falei isso aqui, ó. Não cai nesse migué, mas cai. Mas enfim, isso é uma outra lição. Então, a imoralidade se baseia na caça, na vida do homem. No mundo feminino, a mulher é a caça. Então, a imoralidade sexual no mundo feminino se manifesta no fato de ela ser uma presa fácil. Já viu mulher facinho, facinha? Eu já vi várias. Várias. Cara, se você olhou torto, já está apaixonada. E aí no mundo cristão isso se manifesta de outra forma. Você falou que Deus falou, já está namorando, já vai casar, está tudo certo.
E casa nada, dá um mês lá, dá uns pega lá, enfim, termina, um para cada lado, bravo. Mulher, não seja uma presa fácil. Isso é imoralidade. Com isso, eu estou falando acerca também de vestimento. Sabe, eu até acredito que a menina de 10, 11 anos é ingênua. Cara, mas a menina de 14, 15 anos, ela sabe quando você está no colo do cara, mexe com ele. Ela sabe quando abraça, que vem aquele calorzinho, mexe com o cara. Ela sabe, é safada mesmo. Então, cuidado. Porque se você viver dessa forma, você já cometeu adultério. Isso só traz maldição para a tua vida, cara. Lembra que eu falei semana passada? Santidade não é um capricho divino, é a melhor forma de viver. Creia nisso, é a verdade, cara. É a verdade. Só traz maldição para tua vida, só traz peso, só traz fardo, cara. Quanto mais santo você for, menos coisas você vai ter que acertar na tua vida, mais pleno, mais feliz você vai ser. Então, se tem uma menina do teu lado, olha para ela e fala, não seja uma presa fácil. Não seja safadinha. Se tem um cara do teu lado, fala para ele, para de ser caçador, seu safado. Rapidamente, Jesus ele acaba falando sobre divórcio. Ele fala o quê? Vocês ouviram que não pode divorciar e só se cometer imoralidade, assim por diante. Ele fala sobre divórcio. Como que é o divórcio dentro da graça de Deus? Primeira coisa que a gente precisa entender, casamento Deus criou para ser para a vida inteira. Amém? Casamento é uma aliança vitalícia. Isso significa que, relembrando lá o tema mesh, você deve entrar para um relacionamento intencionando o casamento. Se você não entra para um relacionamento pensando em se casar com aquela menina, você já está pecando. Por quê? Casamento é uma aliança vitalícia. Como Deus encara o divórcio? A Bíblia abre 3 brechas por causa da dureza do coração do homem. Quais são as 3 brechas? Adultério, imoralidade sexual do esposo ou da esposa, violência doméstica e abandono de lar. São as 3 brechas que a Bíblia abre quando a esposa ou esposo quer divorciar da sua esposa ou do seu esposo. Mas a realidade é que nós precisamos pensar é o quê? Ok, Deus abre uma exceção nessas 3 coisas. Mas ele abre por causa do quê? Por causa da dureza de coração. Se nós tivéssemos um coração igual a ele, se nós tivéssemos um coração igual ao dele, se nós deixássemos, na verdade, ele, enfim, agir na nossa vida, com certeza, sem sombra de dúvida, nós não divorciaríamos. Sem sombra de dúvida. Agora, é lógico que Deus perdoa. Até tem uma pergunta no quiz que eu fiquei de responder, não respondi. Deus abençoa o segundo casamento? Abençoa, é lógico que abençoa. Deus, cara, Deus ele quer te abençoar, Deus quer o teu bem, Deus quer que você seja feliz. Mas a verdade é que nós temos que entender que o casamento é uma aliança vitalícia. Por isso, cara, antes de se casar, preste muita atenção com quem você está se envolvendo. Preste muita atenção, olhe com os 2 olhos, que é a terra de comer. Olhe com os 2 olhos, olhe com o terceiro olho do hinduísmo. Olha, enfim, cara, olha com quantos olhos você tiver. E a realidade é, então, que o problema o teu pecado, não está fora de você, está dentro de você. Talvez você ouviu e veio aqui hoje à noite, ficou ouvindo, pensando, etc. E, cara, a única forma que a Bíblia fala que esse teu problema pode ser resolvido é através da fé. Por causa da graça de Deus. A favor dele. E isso acontece quando você se reconhece essa pessoa que tem sido arrogante, que tem tentado viver da sua própria forma, mas agora se arrepende diante de Deus e fala, Deus, me dê o teu coração, eu preciso de ti. E Deus vai te transformar, tenho certeza absoluta disso. O problema teu não está na política,
porque se fosse outro político, enfim, você continuaria mesma forma pecador. Teu problema não está no sistema, isso é culpa do sistema capitalista, né? Não está no sistema. Teu problema não está na tua família, se tivesse nascido numa família diferente, seria melhor. Não está na tua família. O problema não está na tua namorada, é a minha namorada que me faz pecar. Não está na tua namorada. O problema não está na televisão, essa mídia, oprime a cabeça das pessoas, coloca um monte de porcaria, é verdade, mas enfim. Mas não está na mídia. O problema está onde? Dentro de você. E a única pessoa que pode solucionar isso se chama Jesus Cristo. Ele é o único que pode te dar um novo coração. Se você quer experimentar esse milagre de Deus e ser transformado desde o teu interior até para fora, eu quero te convidar a entregar a tua vida a Jesus, orar entregando a tua vida a Jesus, arrependendo dos seus pecados, arrependendo-se porque você foi arrogante até aqui, tentou caminhar da sua própria forma. Eu tenho certeza que se você tiver uma atitude sincera, Deus vai transformar a tua vida. Absoluta certeza disso. Queria convidar todos a baixarem a cabeça e fecharem seus olhos. E se nessa noite você quer resolver esse problema de uma vez por todas e parar de ficar tentando tomar atitudes paliativas, sabe, você quer realmente mudar o teu interior, eu quero te convidar a repetir essa oração que eu vou fazer no teu lugar, se você crer dessa forma, falando assim para Jesus. Senhor, nessa noite, quero me arrepender do meu pecado, reconheço a minha prepotência de achar que eu poderia cuidar da minha própria vida, mas eu me deparei com a realidade de que eu não consigo. Por isso, Senhor, eu venho pedir perdão a Ti. Realmente me arrependo da forma como tenho vivido. E quero pedir a Ti esse novo coração que o Senhor promete. Essa nova vida que o Senhor promete. Para que eu não seja justo apenas no meu exterior, mas para que minhas atitudes de justiça possam fluir desde o meu interior. E nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. E eu reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu oro dessa forma, crendo no Teu perdão na cruz por mim. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, eu gostaria muito de orar com você, cara. Queria convidar você a levantar uma das suas mãos no seu lugar, para que eu pudesse orar por você. Amém. 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 Toda essa galera que levantou a mão, queria convidar vocês para virem aqui até a frente, cara. Quero orar por vocês. E algumas pessoas vão se propor a ajudar vocês a caminharem com Cristo, a caminharem pela fé a partir de hoje. Então sai do lugar, vem até aqui à frente, não precisa ter vergonha não. Vocês estão em casa. Esse convite que Jesus está fazendo não é um convite, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo. É o convite, deixa eu mudar o teu interior, deixa eu mudar teu coração. Queria convidar os apacentadores da onda para vir aí dar uma força. Esses caras e essas meninas são pessoas que estão se propondo a ajudar vocês na caminhada a partir daqui. Tem um casal aqui, ó, um homem e uma mulher. Quem chega aí? Aí. Todo mundo foi acolhido aí? Vamos orar, galera. Fique em pé. Agora vamos fazer o inverso. Você fica em pé e eu sento, beleza? Tira tuas mãos, vamos orar. Senhor, eu quero pedir a Ti, Senhor, pela vida dessas pessoas, ó Pai. O Senhor conhece o coração de cada uma delas. O Senhor conhece o desejo sincero ou hipócrita de estar buscando a Ti.
Eu quero crer realmente, ó Pai, que essa atitude que eles estão tomando é uma atitude sincera. De alguém que quer realmente, ó Pai, ser transformado por Ti. Eu quero pedir que, nesse momento, um milagre aconteça na vida deles, ó Pai. Que o Senhor mude o coração deles. Talvez eles nem vão perceber algo acontecendo. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer isso e que, na verdade, o Senhor está fazendo isso na vida deles nesse momento, Senhor. Nós queremos colocar a vida deles diante do Senhor, ó Pai, e pedir que o Senhor possa fazer, Senhor, a mesma coisa que o Senhor fez nas nossas vidas, a mesma coisa que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E o Senhor, ó Pai, dê a eles a oportunidade de poderem viverem, Senhor, a dimensão e a realidade que é viver em Ti, Senhor. Que essa atitude que eles tomaram, de fato, seja uma atitude de arrependimento, de contrição. Que a partir daqui, Senhor, eles possam viver um panorama de vida, Senhor, totalmente diferente daquela que eles têm vivido até aqui, Senhor. Louvado seja o Teu nome pela vida deles, ó Pai. Preserva a fé deles, preserva a caminhada deles. Que a religiosidade, a hipocrisia não possa dominar o coração deles, mas o Senhor possa transformar o interior deles nesse momento, através da Tua presença, Pai, na vida deles. Nós oramos e pedimos isso a Ti, no nome de Jesus. Amém, amém.